Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, me acompanhe até o final deste vídeo, falaremos sobre diversos assuntos. Eu começo esse vídeo lhe fazendo uma pergunta: seria esse o pior momento na história do Vasco da Gama? O Vasco essa semana completa 123 anos de existência. Deixa nos comentários. Bom, neste vídeo vamos falar aqui sobre o Sub-17, as nossas categorias de base. Vamos falar muito aqui sobre a equipe profissional do Vasco da Gama, os preparativos finais aí para a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos abordar aqui a entrevista que Germancano concedeu ao Bem Amigos ontem lá no Sport TV. Algumas novidades, entrevista muito esclarecedora. Vamos falar aqui ainda sobre a situação lá da venda do Marrone, toda essa polêmica, e vamos abordar a situação de reforços aqui. Parece que o Pássaro está com muita dificuldade para olhar para o mercado e a gente vai indicar aí alguns jogadores. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, infelizmente o Vasco perdeu por 4-1 para o Flamengo, foi goleado e perdemos o título aí da categoria Sub-17. O Vasco entrou em campo ontem de forma displicente. Vasco e Flamengo é um campeonato à parte e o Vasco não poderia entrar neste clima de já ganhou. A preparação provavelmente foi feita de forma equivocada e eu tenho certeza de uma coisa, que o descaso no clube está indo aí para as categorias de base. Recentemente a gente perdeu aí todos os profissionais para o Corinthians. Então é o seguinte, a gente lamenta aqui, deseja sorte aí na sequência do ano para os meninos aí. O Vasco, que no Sub-17 teve 3 jogadores convocados aí para a seleção brasileira, mas ficamos muito tristes porque a gente estava muito confiante que o Vasco seria campeão. Com relação à categoria profissional, hoje é o último treinamento visando a partida contra a equipe do Londrina. Esta que vai ser a partida onde acontecerá o desfecho do primeiro turno. Hoje o Vasco da Gama está na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B, a 2 pontos do Coritiba, que é o 4º colocado. O Vasco terá várias mudanças para esta partida. O goleiro Vanderlei, que foi expulso, dará lugar ao campeão olímpico Lucão. Além disso, o Léo Matos, o Marquinhos Gabriel retomam aí a condição de titulares aí, uma vez que cumpriram suspensão na partida contra o Grêmio devido ao 3º cartão amarelo. Ontem foi confirmado, Bruno Gomes volta aí à equipe, estará disponível. O Bruno Gomes, que estava lesionado. No entanto, o Morato ainda está cumprindo o isolamento devido ao Covid, isolamento de 10 dias, e o Michel segue afastado. A gente tem um problema aí com relação ao Leandro Castan, e o Ricardo Graça vai fazer dupla de zaga aí com Miranda. Outro desfalque é o MT. O MT se desculpou ontem com os torcedores do Vasco, prometeu que não vai voltar a acontecer. O MT, que foi
flagrado aí numa festa, na aglomeração. Então tem que colocar a consciência no lugar, MT. O Vasco precisa de você, você não está jogando rigorosamente nada e, pô, desfalcar o Vasco neste momento, você tem potencial, o clube investiu uma grana aí em você. Com relação à entrevista de Germancano, o Germancano deixou muito claro ontem que ele quer permanecer no Vasco da Gama. Ele recusou propostas do exterior e até mesmo aqui do Brasil, propostas mais vantajosas. Perfeito? Porra, pássaro, faz um esforço, vai lá, renova logo com o Cano, acaba com essa novela, porque o cara quer ficar no Vasco da Gama. Ele é vascaíno, está identificado, bem alojado aqui no Rio de Janeiro. Com relação ao caso do Marrone, o Vasco ontem, pela primeira vez na história, fez uma nota aí e não explicou nada. O Vasco falou que não comenta negociações em andamento. Bom, a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama simplesmente optou por aceitar receber menos aí nessa venda do Marrone para o Midland. O Vasco que teria um percentual maior para receber. Ontem, na parte da noite, surgiu uma notícia que o Galo poderia colocar jogadores aí à disposição do Vasco da Gama. Surgiu o nome aí do Igor Rabelo, zagueiro aí do Atlético Mineiro. Não sei se essa notícia é verdadeira ou não, mas foi um nome que foi muito ventilado aí. E por falar em nomes ventilados aí no Vasco da Gama, ontem se especulou muito o Maidana e o Osvaldo. Ambos os empresários desses atletas aí deixaram claro que no momento não há negociações em aberto com o Vasco da Gama. Nem os empresários de Maidana e de Osvaldo e nem os jogadores foram consultados pelo Vasco da Gama. Bom, surgiu uma oportunidade de mercado porque é o seguinte, o Internacional lá de Porto Alegre confirmou que não vai ficar com o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo está livre aí no mercado para assinar com qualquer clube no Brasil. Eu pergunto para vocês, o Vasco precisa de um camisa 10. Hoje temos Sarrafiore e Marquinhos Gabriel. Apesar do Thiago Galhardo ter saído do Vasco da Gama de uma maneira muito chata, vocês acham que seria plausível o retorno do Thiago Galhardo? Será que o Thiago Galhardo iria ajudar aí esse meio campo do Vasco? Se vocês fossem um pássaro, vocês olhariam com carinho para essa contratação? Thiago Galhardo cresceu muito aí no futebol brasileiro ao jogar pelo Ceará e também pelo Inter. Adquiriu bastante experiência. Pergunto para vocês, é uma oportunidade aí de mercado. Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!